Vamos lá, vamos orar. Meu Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por estarmos reunidos aqui nessa manhã. Queremos te entregar, Senhor, esse momento da escola bíblica, que nós possamos aprender mais de Ti, mais da Tua palavra, mais da Bíblia, a respeito da maneira em que o Senhor quis que ela fosse composta de todas as formas, todos os gêneros literários, que tudo aquilo que a gente for trabalhar aqui nessa aula possa entrar no nosso coração e virar algo prático no nosso dia a dia, possa ser algo útil para a nossa instrução, que possa ser algo para o nosso crescimento na fé. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vou virar aqui para vocês, que a gente ainda está sem a nossa TV. Então vou virar aqui, vocês conseguirem ver. Dá para enxergar um pouquinho? Dá? Então hoje a gente vai falar um pouco da Bíblia como biblioteca e falar um pouco dessa diversidade de gêneros, de tipos de texto que a Bíblia ela apresenta, que ela mostra pra gente. Então, o que eu quero trazer aqui em primeiro lugar é esse versículo aqui, Deuteronômio 30, versículo 14. Quem pode abrir? Os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los e por isso devem cumpri-los. Então, olha aí, esse texto que diz, né? Pois a palavra, em outras traduções, pois a palavra está muito perto de você. O que a Bíblia nos mostra, em primeiro lugar, é que Deus ele vai se revelar de uma forma compreensível. Deus ele se revela de uma forma que a gente possa entender, né? Então, como disse o versículo, né? Ela está na nossa boca e no nosso coração. Então, se a gente pode ter uma convicção a respeito das Escrituras, a respeito da Bíblia, a respeito da Palavra de Deus, é que não é uma coisa só para quem faz teologia, só para quem gosta de estudar, só para quem gosta de ler. Não, a Bíblia é um presente, uma dádiva que conta da revelação de Deus e é para todos nós, para qualquer pessoa. E Deus ele se revelou de uma forma que a gente pudesse compreender, né? E esse mesmo Deus, através da sua fala, ele também cria a realidade. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, a gente vê que pela palavra Deus ele cria todas as coisas, né? Gênesis 1:3 está escrito, né? Deus disse: haja luz e houve luz. Então, em primeiro lugar, a palavra ela é criadora, né? Em segundo lugar, a palavra de Deus também é uma coisa que distingue Deus dos outros deuses, dos falsos deuses. Por quê? Porque a gente vê, né, em Salmos 115, versículo 5, tem boca, mas não podem falar, falando a respeito dos ídolos. Tem uma outra situação, né, emblemática, onde a gente tem o episódio dos profetas de Baal, né? E é curioso que é justamente, né, a fala que aparece ali é justamente, o que aconteceu? Baal está dormindo, que ele não está queimando a lenha do sacrifício? O que aconteceu? Será que ele está tirando um cochilo? Então, a palavra de Deus, né, o fato dessa intenção de Deus de falar conosco, de se revelar, de se mostrar, né, é algo que também distingue dentro da própria Bíblia o verdadeiro Deus dos falsos deuses. E em terceiro lugar, é uma voz que orienta o povo de Deus para a vida. A palavra de Deus, ela nos orienta para a vida eterna. Como a gente falou na aula passada, né? A gente não pode restringir e falar, não, a Bíblia é um manual do crente, né? Da vida do crente. Porque a gente sabe que há vários textos da Bíblia que não devem ser lidos como manuais. A gente vai falar isso com mais calma hoje, né? Por que disso? Mas apesar disso, a palavra estar perto de nós, como o versículo que a gente leu, mostra que ela é uma orientação. Outro trecho, outro versículo que eu me lembro aqui, que fala sobre a palavra perto e como orientação, também está nos Salmos, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então, se a gente for perceber, é uma luz que ilumina os nossos pés, né? É algo que está guiando, portanto, o nosso caminho, os nossos passos, a nossa direção.
Então, às vezes, a gente pode se encontrar ali no momento de indecisão, de não saber o que fazer diante de determinada situação, mas a palavra, ela está aí justamente para a gente ter acesso a essa orientação, né? E é uma palavra que ela forma e sustenta a aliança de Deus com o povo. Então, em primeiro lugar, Deus, ele fala para formar e sustentar essa aliança. Hebreus 1:1. Quero pedir para alguém abrir e ler, por favor. Hebreus 1, versículo 1. No passado, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, olha só nesse versículo a gente já consegue falar de duas coisas. A primeira, como vinha dizendo, para formar e sustentar a aliança do seu povo. Olha o destaque dentro desse versículo que a gente leu. Muitas vezes e de várias maneiras, Deus estava falando a respeito da sua aliança com o povo. Em segundo lugar, ele usa a linguagem humana, ou seja, de várias maneiras também destaca isso. Quando o texto fala que Deus disse de muitas formas distintas, mostra como é o amor de Deus e a vontade dele de se mostrar, de se revelar para a gente, de tal maneira que ele fala com narrativas, ele fala com poesia. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Desses tipos diferentes, mas como Deus, ele teve esse empenho em se revelar de muitas formas. E, em terceiro lugar, a palavra de Deus é uma palavra que cumpre aquilo que ela promete. A palavra mais confiável é a palavra de Deus. E aí, Isaías 55, verso 11 diz: "E assim acontece com a minha palavra, não voltará para mim vazia." Então a gente tem aí todos esses textos. Mas, ainda que eu fale aqui da Bíblia como palavra de Deus e mostre que o que isso quer dizer, fica uma pergunta que paira no ar. Por que a Bíblia importa hoje? Né? Por que a Bíblia tem essa relevância? Eu quero fazer essa pergunta para vocês primeiro. Lembro que Deus deixou de se comunicar com a gente, né? Também. Ter tipo, uma certeza também, né, do que Deus também quer da gente, porque a gente sabe que as pessoas ainda são inspiradas, né? Os pastores, né, que guardam a palavra, a igreja. Só que a Bíblia garante que o que eles falam é verdade, né? Tipo, eu penso que É tipo um documento do que aconteceu, né? Deus falou para os homens, né? Ele inspirou aquelas pessoas a escrever a Bíblia, né? e com instruções do que continuar fazendo, né? Verdade. Uhum. Alguém mais? Tudo isso que vocês comentaram está certo. Em primeiro lugar, né, por que a Bíblia importa hoje? Porque a Bíblia transforma vidas. Né? É um livro como nenhum outro. Eu sempre ouvi essa máxima, e é verdade, né? Muitas vezes, por exemplo, no sistema prisional, a gente tem iniciativas de leitura, né, dentro dos presídios, dentro do sistema carcerário. E um presidiário, normalmente, que ele leia O Príncipe de Maquiavel, ele vai sair uma pessoa mais culta. Né? Que ele leia, pensar um outro clássico da literatura, que ele leia Dom Casmurro, ele vai sair uma pessoa conhecedora da cultura brasileira. Agora, muitas vezes, se você fornecer, se ele tiver acesso à Bíblia e fizer uma leitura com o seu coração aberto, ele vai sair de lá com uma vida transformada. Algo que muitas vezes outras leituras não vão trazer.
A palavra de Deus, a gente tem uma nuvem de testemunhas, vamos usar a linguagem bíblica, uma nuvem de testemunhas para dizer para a gente que a Bíblia um dia chegou para essas pessoas e transformou a vida delas, né? Não por misticismo, como a gente também falou na última aula, não porque é um amuleto, mas porque as palavras contidas ali são palavras de vida eterna. E, em segundo e terceiro lugar, entram os 2 pontos que vocês destacaram aqui nas respostas, né? Porque é um relato, por que a Bíblia é importante hoje? Porque é um relato confiável sobre o que Deus fez na história, né? Então, em Lucas, capítulo 1, versículo 4, Lucas está escrevendo para Teófilo, né? E ele fala isso no começo do Evangelho, né? O Evangelho de Lucas começa como se fosse o início de uma carta, em que Lucas está escrevendo a Teófilo. E aí ele fala no versículo 4, para que você tenha plena certeza das verdades. Então, a própria Bíblia, os próprios autores bíblicos registraram isso na palavra, na Bíblia, que eles entendiam que era importante ter aquilo por escrito para que aqueles que recebessem a mensagem do Evangelho tivessem plena certeza das verdades. E, em terceiro lugar, a Bíblia é importante porque ela foi feita para ser lida em comunidades. E os autores bíblicos também já tinham esse entendimento. A gente vê isso aparecendo em Colossenses 4,16, onde está escrito: depois que esta carta for lida entre vocês. Olha a expectativa. Não é que as pessoas pegaram, acharam que tinha valor e começaram a ler em comunidade. Não. O próprio Paulo demonstra aqui que era esperado que as igrejas lessem juntas ali em comunidade a Bíblia. Então é algo também para o nosso ajuntamento, para o momento em que nós estivermos unidos como igreja. Então a Bíblia ela tem vários motivos pelos quais eu poderia dizer o porquê que ela é importante hoje. Eu poderia falar que as leis que a gente tem, por exemplo, não só no Brasil, mas em todo o Ocidente, só existem por causa da Bíblia. Eu poderia dizer que uma série de coisas da nossa cultura, da linguagem, o avanço, por exemplo, a invenção da imprensa, a gente só tem livros porque a Bíblia existe. A gente só tem livros porque houve toda uma cultura judaico-cristã de transmissão desses textos que culminou, por exemplo, na invenção da imprensa. Foi uma revolução para a humanidade. Tinha muita coisa que eu poderia falar do porquê que a Bíblia é importante hoje. E a gente trouxe aí esses 3 pontos só para ilustrar, né? E aí eu queria seguir para trabalhar aí 2 conceitos aqui. O primeiro é Bíblia e o segundo sendo Escritura, né? Então, é interessante. A palavra Bíblia, né, ela dá origem, ela tem ali uma origem comum com a palavra biblioteca, né? A partir disso, a gente já consegue compreender aquilo que a gente também trabalhou um pouquinho na aula passada, que a Bíblia ela não é um livro, mas é uma coleção de livros. É uma coleção de livros. No nosso caso, nós entendemos que há 66 livros inspirados que fazem parte do nosso cânon da Bíblia, que numa aula futura a gente vai falar só sobre esse assunto. E a Bíblia, quando a gente fala de Bíblia, a gente realça, né, essa característica dela como conjunto de escritos sagrados. A coleção desses escritos, né? É interessante que já havia um pouco essa noção, né, dessa coletânea de textos. Ainda no Evangelho de Lucas também, capítulo 4, versículo 17, narra um episódio onde foi entregue o livro do profeta Isaías. Salvo engano, aqui é o momento onde Jesus ele vai fazer a leitura na sinagoga. Claro, aqui a palavra escrita é livro, mas a gente imagina na época que não é livro mesmo igual ao nosso hoje, né? Eles tinham pergaminhos, papiros, eu já vou falar disso, né? Estou antecipando isso já há um tempo.
mas eles já tinham essa noção de ter aquela coleção. Já tinham essa organização de compreender. Opa, tem os escritos de Isaías, tem os escritos de Moisés. Então, já havia essa noção da Bíblia como coletânea. E escritura, por outro lado, ela vai enfatizar a autoridade normativa para a fé e prática cristã, né? Então, a gente lê novamente aquele texto de 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, olha só que como que a gente consegue compreender a Bíblia dessa forma. E, é claro, isso levanta um debate a respeito da origem, né? Ué, mas a Bíblia é uma coisa... Quem nunca ouviu isso, né? Ah, não, porque a Bíblia foi escrita por homens, né? No sentido de menosprezar. Mas a origem da Bíblia, ela é divina, ainda que por mãos humanas. É claro, os homens falaram da parte de Deus, mas foram impelidos pelo Espírito Santo, como diz 2 Pedro 1,21. Né? Por isso, inclusive, a palavra inspirada, porque não é como se os autores bíblicos eles estivessem de olhos fechados, né? Uma coisa mediúnica ali, e foi escrevendo sem nem perceber o que estava fazendo. Não. Mas sim que os textos foram inspirados por Deus. Mas, agora eu quero dar uns passos atrás com vocês, porque a gente está falando disso e a gente está tomando a Bíblia como algo garantido. E eu acho que o propósito maior dessa aula justamente é destacar como foi formulada a Bíblia. E ela, em primeiro momento, ela foi transmitida pela o que a gente chama de tradição oral, ou seja, pela fala, pela conversa, né? Alguns textos mostram esse costume, né? Deuteronômio 11:19, ensinem-na aos seus filhos. Então, observa, já tinha essa ideia de que, não, você tinha que transmitir. E é evidente que na época de Deuteronômio, a gente está falando de tempos muito antigos na história de Israel, e a gente fala de um tempo onde a gente não tinha nada disso de invenção de imprensa, e os textos eram caríssimos, gente. Hoje a gente não tem muita essa noção, né? Porque o papel se tornou uma coisa até descartável, né? A gente joga no lixo e tudo, mas na época era uma coisa muito valiosa. Então, para você escrever, não era barato, nem era fácil. Quem dirá você saber escrever para conseguir escrever em primeiro lugar. Mas, ainda assim, eles tinham esse costume de passar de pai para filho, de geração para geração, né, a instrução da Bíblia. Em segundo lugar, o povo ele guardou as obras de Deus contando-as. Olha como é que esse texto mostra. Salmo 44:1. Os nossos antepassados nos contaram. Olha aí. Aquela coisa que eu falei, dessa transmissão geracional. Terceiro, as testemunhas oculares anunciaram o que elas viram. E aí a gente já pode falar a respeito do Novo Testamento, né? Isso é até um argumento apologético, né? Que justamente os apóstolos, né, aqueles primeiros cristãos, eles não morreram em algo, numa causa que eles acreditavam. Até porque a gente vê que morrer por uma causa, morrer por algo que você acredita, várias pessoas fazem com outras religiões, com filosofias, com política. Agora, algo particular dos primeiros cristãos, dos apóstolos, daqueles que olharam, que eram testemunhas oculares, é que eles morreram afirmando que eles viram alguma coisa. É diferente. Não é uma causa. É algo concreto. Eu estava lá e eu vi. Então a gente tem essa diferença. E 1 João 1, versículos 1 a 3 vai trazer, né, que o que ouvimos, o que vimos, isso proclamamos. João aqui está respondendo, no primeiro século, principalmente o grupo dos gnósticos. Fala, irmão, a paz. Então, João está respondendo o grupo dos gnósticos, que acreditava, por exemplo, que Jesus ele não tinha carne. Jesus ele não havia encarnado, mas que ele era um espírito e tudo, e que a matéria era ruim. Enfim, isso é um assunto para outro dia.
Mas o fato é que como que João responde os gnósticos que não acreditavam na encarnação de Cristo? Ele não fala que ele tinha um ideal, que ele tinha uma filosofia que levava ele a chegar na conclusão que Cristo tinha encarnado. Não, ele fala o que ouvimos e o que vimos, isso proclamamos. Eu vi, eu estava ali. E, claro, não ficou assim para sempre, não foi na transmissão oral. Tanto que 1 João já é um exemplo de uma carta. A gente vai falar isso daqui a pouco. A transmissão escrita ela veio com uma consequência natural. Então a gente vê alguns episódios onde Deus ele ordena claramente que as pessoas escrevessem aquilo que ele estava dizendo. Primeiro, muito clássico, né? Nem coloquei aqui no slide, mas na verdade está assim, tá o segundo ponto, que é o quê? As tábuas com os 10 mandamentos. Inclusive, destaco aqui Êxodo 31:18, que diz: nas tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha aí. Como Deus ele realmente já tinha essa intencionalidade que aquilo fosse virar um registro escrito posteriormente. Abacuque 2:2. Escreva claramente a visão em tábuas. Ainda tenho, por exemplo, em Apocalipse, João, quando ele tem a revelação, também é dado a ele a ordem que ele escreva aquelas palavras, que ele envie aquelas palavras para as igrejas. E os escritos, eles, obviamente, por quê também, né? Por que escrever? Porque os escritos, eles mantêm a mensagem acessível, né? Então, Lucas 1:4, como eu falei, né? Onde Lucas, ele abre, fazendo uma introdução ali para Teófilo, né? Esse destinatário do Evangelho de Lucas, ele fala, eu estou te descrevendo aqui os fatos que aconteceram no ministério de Jesus para que você tenha plena certeza, né? Porque certamente muitos falaram sobre Jesus no começo. Não à toa, na própria Bíblia, nos próprios evangelhos, qual que é uma das perguntas que Jesus mais faz? É quem dizem que eu sou? Não é? Então, muita gente tinha pitaco, tinha opinião para dar a respeito de Jesus. Mas a transmissão escrita da Bíblia veio também com essa finalidade, para nos dar essa garantia, né? E aí, essa escrita ela não é feita no papel branco A4, como a gente conhece hoje, né? Ela foi feita ali em vários materiais. A gente viu em tábuas, né? Era comum, né, dos tempos antigos, por exemplo, que fizessem em tabuletas ali, tabuinhas de argila, em tábuas de pedra. E um dos mais comuns, no caso da Bíblia, foi o papiro e o pergaminho, né? O papiro, normalmente em rolo, né, ele tinha as mensagens ditadas e copiadas. Um exemplo disso que aparece em Jeremias, capítulo 36, versículo 18, né, onde está escrito: eu as escrevia com tinta no rolo. Olha aí. Mostra um processo onde o profeta escreve as palavras num rolo, provavelmente de papiro. Né? Claro, papiro, invenção egípcia, né? Feita a partir das plantas, e que era um material frágil, gente. Por isso que, assim, a gente tem uma testemunha, uma quantidade de testemunhas, né? No sentido de conteúdos enorme, maior do que qualquer outro livro antigo de manuscritos da Bíblia, né? Mas, apesar disso, né, era um material muito frágil. E, além disso, né, a gente teve o pergaminho, que era um pouco mais resistente, né? Paulo fala dos pergaminhos dele. Quando ele escreve a segunda carta para Timóteo, né, ele fala, leve os meus livros, especialmente os pergaminhos, né? Claro, a gente está, de novo, o termo livro aparece para a gente entender melhor quando a gente está lendo, né? Não tinha um livro igual a gente tem hoje, bonitinho, que a gente compra na Amazon, né? Mas qual que era o outro problema do pergaminho que eu falei? Ele durava mais, porque normalmente era feito de couro, de origem animal. Mas qual que era o costume que as pessoas tinham? Era uma coisa tão cara, até com papiro eles faziam isso. O que você faz? Você raspa tudo que estava escrito ali e escreve por cima. Por exemplo, hoje a gente está chegando num nível de tecnologia em que as pessoas estão conseguindo analisar as camadas
e recuperar. Isso aí saiu agora há pouco tempo, alguns artigos falando sobre isso. Nós estamos conseguindo recuperar alguns manuscritos bíblicos que estavam perdidos. Por quê? Porque tinham se raspado e escrito por cima. Mas a tecnologia hoje, aí tem todo um processo aí técnico que eu não vou saber explicar, mas faz como se fosse um raio-x, né, das folhas dos manuscritos e está conseguindo se identificar o conteúdo perdido. Então vocês imaginam, se a gente já tem tanta coisa hoje, apesar disso, imagina o que a gente não teria se não tivesse esses problemas, né? Então, a provisão de Deus foi não só que se escrevesse a Bíblia, mas também que ela permanecesse, que ela durasse. Também foi algo certamente conduzido das mãos de Deus. E aí a gente pode pensar, ok, 66 livros, milhares de anos de escrita, então, com certeza, uma coisa vai contradizer a outra. Um autor desses aproximadamente, ou até um pouco mais de 40 autores, uma hora vai falar uma coisa, outra hora outro autor vai falar outra diferente. Mas o que a gente vê, na verdade, que é algo que é fascinante na Bíblia, é que há uma unidade central em torno de Cristo. Apesar de nós termos muitos livros, é uma só mensagem, né? E quem diz isso, né? Não sou eu, não é nenhum teólogo da história da igreja. Ainda que, claro, certamente os teólogos e a tradição têm muito a contribuir para a gente, mas prestem atenção, quem diz isso é o próprio Jesus. Ele diz em João 5,39, as Escrituras testemunham ao meu respeito. Claro, Jesus estava falando ali a respeito das Escrituras relativas ao Antigo Testamento. Mas olha a importância que Jesus ele dá e olha a unidade que ele traz para as mensagens. No Novo Testamento ele faz isso algumas vezes. Ele mostra como algumas profecias, como alguns textos apontavam para acontecimentos que estão descritos no Novo Testamento. Segundo ponto, o povo ele lia a lei e os profetas como coleções já reconhecidas. Já entendia essa unidade da mensagem. Então, em Atos, capítulo 13, versículo 15, tem um episódio que mostra isso, né? Está escrito, depois da leitura da lei e dos profetas, então olha só, eles já tinham esse hábito de ler. Como eu disse, né, a gente falou um pouco antes, até o próprio Jesus ele é convidado ali para leituras. Inclusive The Chosen tem o seu mérito porque ele mostra umas cenas nisso, né? Tenta ilustrar um pouco como é que acontecia ali a visão, claro, da série a respeito disso e mostra Jesus lendo a Torá. Jesus ele confirma a unidade das Escrituras quando ele fala em João 5,39, como eu falei, e também em Lucas 24:44 ele tem uma lista onde ele fala na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por que ele fala isso? A lei de Moisés aqui é a lei, como eu gosto de falar, a lei com L maiúsculo, né? Não é os 10 mandamentos. A lei de Moisés que ele está se referindo são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Também é chamado de Torá, né, o original, ou Pentateuco. Então, vê aqui comigo, tem o Pentateuco, tem os Salmos e os profetas. Olha como que já na época de Jesus já tinha essa compreensão dessas coleções, como que o próprio Jesus ele dá essa garantia para a gente dessa unidade da mensagem, né? E os profetas, né, já que a gente falou neles, eles têm uma missão importante, né? Eles são a voz entre as nações. Deus falou por profetas, né, para o povo de Deus, como está em Jeremias 1:9 e tantas outras passagens, né? Pus as minhas palavras na sua boca, Deus falando com Jeremias. Mas também a organização judaica reconhece a Torá, o profeta e os escritos, como a gente falou de Lucas, e as escrituras elas foram examinadas entre povos diversos, não ficou restrito somente ao povo judaico, né? Um exemplo disso é em Atos também, quando fala, né, de povos que examinavam as escrituras todos os dias. A gente tem o exemplo dos bereanos, que segundo a própria palavra, diz que eles eram virtuosos, por quê?
porque eles pegavam para ver se aquilo ali que estava sendo pregado condizia mesmo com a Escritura, mostrando até uma postura que a gente deve estar sempre buscando copiar. E o Jesus, por que não? Aí até aquele momento, aquela hora do filme, em que fala o título do filme, né? Jesus, o Verbo eterno em pessoa. Então falando aí justamente do que também traz o nome para a nossa igreja, né? Para a nossa comunidade. Jesus, ele é o Verbo. Ele é a palavra. Então, quando a gente vê João começando o seu evangelho, ele aponta para isso. Aponta para essa realidade que a palavra criadora que a gente viu no começo da aula é Cristo. Os apóstolos, eles escreviam com uma autoridade já reconhecida. Então, se a gente falou até agora muito da autoridade do Antigo Testamento, a gente fala, não, mas Jesus só validou o Antigo Testamento. Será? Porque depois a gente vai ver que o entendimento apostólico era... Aqui, ó, 2 Pedro 3,16. Vou até pedir para alguém ler isso, que é interessante. 2 Pedro 3,16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha que interessante. Pedro está falando aí das cartas do Novo Testamento. E olha que curioso, ele fala como as demais escrituras. Ou seja, o entendimento apostólico já era de que aquilo que eles estavam fazendo faria parte, né, também do que era entendido como escritura, como autoridade, como a gente falou lá no começo quando a gente comparou a palavra Bíblia e escritura. E a gente falou que escritura normalmente enfatizam essa questão de autoridade. Aqui ele está falando, colocando no mesmo patamar como as demais escrituras, as cartas, os textos do Novo Testamento. Mostra que tudo isso está unido, né, por Cristo nessa nova aliança, né? Novo Testamento, nova aliança no sangue de Cristo. A nova aliança no meu sangue, como diz Nosso Senhor em Lucas 22, versículo 20. Então, para a gente ler a Bíblia com sentido, agora a gente chega num ponto chave aqui. Então, se tudo que eu falei, você precisar pegar uma partezinha para você lembrar mesmo, é agora. Para ler a Bíblia com sentido, fazendo um resumo rápido de algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, foi escrita em 3 línguas originais: hebraico, aramaico, alguns pequenos trechos em aramaico, e o Novo Testamento totalmente em grego, um grego do dia a dia, um grego do cotidiano, né, que fazia parte do dia a dia das pessoas, né? Importante também destacar, foi escrita nisso, mas também era transmitida pelo quê? Tradição oral, exatamente. Então, houve a tradição oral, a transmissão oral da palavra, e muito cedo já, inclusive com o próprio Deus falando ao povo em alguns momentos específicos das histórias bíblicas para que as pessoas escrevessem aquilo que ele estava dizendo, né? Então, a gente tem tradição oral e transmissão escrita. Quando ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Por que isso é importante no meu dia a dia? Porque muitas vezes vai chegar aquela pessoa e vai falar, porque o Novo Testamento tem um sentido oculto nele. E você só vai descobrir quando você lê o Novo Testamento em aramaico, que era a língua que Jesus falava. E aí tem meia-verdades aí, né? Porque, ok, Jesus realmente, provavelmente, quase com certeza falava aramaico. Era a língua ali comum do lugar onde ele morava, do lugar onde os acontecimentos bíblicos aconteceram, no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento ele foi escrito em grego, ele não foi escrito em aramaico. E às vezes a gente vai achando que a gente vai encontrar um significado ali oculto, escondido. Né? A igreja escondeu isso de você. Né? E, na verdade, o aramaico é uma tradução, o aramaico do Novo Testamento seria uma tradução tal qual é a Bíblia que a gente lê em português, a gente traduziu do grego para o português.
E às vezes a gente coloca uma mística, né? Então é importante entender, Antigo Testamento, maior parte em hebraico. E alguns pequenos trechos em aramaico. Por exemplo, no livro de Daniel, tem algumas pequenas passagens que elas estão em aramaico. E outros trechos em hebraico. Então é isso, não tem muito mistério, né? E eram as línguas faladas na época. O grego, por exemplo, teve uma vantagem muito grande. Por quê? Porque a partir do que você escreveu em grego, na época, você fala com muita gente. Né? É aquilo que o pessoal costuma ensinar, é interessante o paralelo, é o inglês da época, né? Então, você pensa, hoje, se a gente tiver que escrever em uma língua para a maior parte das pessoas no mundo entender, a gente vai buscar, provavelmente, escrever aquilo em inglês, né? A língua internacional. Outra coisa, a Bíblia ela sempre foi uma leitura comunitária e formativa. Então, 1 Timóteo 4,13, Paulo orienta, dedique-se à leitura pública da Escritura. Sempre foi a intenção que a Bíblia fosse lida em comunidade. Em comunidade a gente consegue tirar as nossas dúvidas, a gente consegue fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente consegue compartilhar. É um ambiente saudável não só para a gente tirar as nossas dúvidas, mas para a gente ter as nossas dúvidas, né? Às vezes a gente fica com medo, mas a vontade do Senhor é que a gente tenha dúvida mesmo, que a gente questione, que a gente se aprofunde na nossa fé. E o lugar para a gente fazer isso é em comunidade. A leitura da palavra de Deus, ela foi facilitada, por exemplo, pela invenção da imprensa, para que a gente pudesse ter a Bíblia na nossa casa, para que a gente pudesse fazer as nossas leituras. Isso foi uma bênção, um grande avanço na história da igreja. Mas isso não tira a importância da leitura comunitária. As duas coisas precisam caminhar juntas, né? E é uma história que caminha da criação à nova criação. Então começa ali, abre em Gênesis, né? Com a criação a partir da palavra, mas ela fecha lá em Apocalipse, falando da nova criação. Ela fecha em Apocalipse falando da redenção de todas as coisas, mostrando esse plano perfeito de Deus que ele vai passando de capa a capa, né? E o alvo é conduzir a salvação em Cristo. Através das Escrituras nós somos capazes de, como diz em 2 Timóteo 3,15, torná-lo sábio para a salvação. É uma instrução onde há o que é necessário. A gente pode compreender e deve compreender que a Bíblia não fala sobre tudo. A Bíblia não vai ser um livro exaustivo sobre todos os assuntos possíveis, que você vai conseguir extrair da Bíblia tudo que você precisa. Não, não vai. A Bíblia não vai ensinar certas coisas a respeito de ciência. A Bíblia não vai me ensinar a redigir uma redação para o Enem, né? Eu sei que parece engraçado, mas é uma coisa que às vezes a gente cai nesse erro. Mas, no que diz respeito à salvação, pela fé em Cristo Jesus, ela tem tudo que nós precisamos. Né? Não à toa, os próprios evangelhos, eu lembro aqui do evangelho de João, o próprio João, no final, ele vai dizer, olha, se fosse para escrever tudo que Jesus fez, acho que nem ia ter livro no mundo suficiente para escrever. Mas eu estou deixando essas coisas aqui para que vocês creiam nele. Então sempre houve essa intencionalidade até mesmo nos autores que escreveram a palavra. E aí aqui, por fim, tem os gêneros, né? Eu não quero me estender muito nisso aqui, porque eu acho que a gente pode abrir rapidinho para alguma pergunta aí que alguém tiver. Que a gente fala, claro, eu misturei aqui um pouco com a divisão da Bíblia. Então a gente tem, em primeiro lugar, lei. Então, agora, sempre que vocês virem lei com L maiúsculo, você já suspeita. Talvez eu não esteja falando da lei romana, talvez eu não esteja falando só dos 10 mandamentos, mas da Torá, ou Pentateuco. Só pensar, Penta, no Brasil, Penta, 5. Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é conhecido como a Lei de Moisés. Agora, na própria lei, a gente vai ter, por exemplo, um tipo de texto que aparece muito, é a narrativa histórica. Mostra acontecimentos do povo de Deus, por exemplo. Outro gênero literário que deve ser lido de uma maneira diferente é a poesia. A gente não lê os salmos da mesma maneira que a gente lê uma história. Assim como eu não leio eu não vou chegar com uma receita de bolo
e vou cantar a receita de bolo. São coisas diferentes, para serem lidas de forma diferente. Outro tipo de texto que a gente tem, né? Literatura de sabedoria, ou os livros sapienciais. Cheguei a comentar na última aula, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, um exemplo bem tranquilo de falar, Eclesiastes, né? Eclesiastes, por exemplo, é um livro de difícil compreensão no primeiro momento, porque ele está ali, vamos dizer, filosofando a respeito da vida, e ele fala muito da vida debaixo do sol. Mas por quê? Porque Eclesiastes fala muito da vida sem Deus, por exemplo. Por exemplo, se a gente for pegar trecho de Eclesiastes, ele fala, nada tem sentido. E aí? A gente vai seguir isso? Então, já que isso está na Bíblia, eu acredito que nada na vida tem sentido. Mas não é isso, entendeu? A gente precisa ler dentro do contexto do gênero literário. Ele está construindo uma coisa que, inclusive, ele chega no final e ele diz, todas as coisas são passageiras. Mas qual que é a conclusão que Eclesiastes chega no final? De todas as coisas, tema a Deus, porque isso é devido ao homem. Então, a gente precisa ler dentro do gênero literário, senão a gente vai se enrolar, né? Profecia também tem um tipo próprio. Tem símbolos, tem interpretações, tem aquilo que a gente não vai interpretar ali literalmente no primeiro momento. A gente precisa compreender que a profecia já é um outro gênero. O evangelho é um caso também à parte, porque ele não é nem igual a uma biografia moderna, nem igual a uma biografia do seu tempo. É diferente. Às vezes a gente pensa, o evangelho conta a história de Jesus, então é uma biografia. Não. Primeiro que a biografia, como a gente conhece hoje, é uma coisa moderna, né? Na época, quando se contavam as biografias antigas, elas tinham toda uma montagem de uma estrutura diferente da que a gente faz hoje. Inclusive, nem sempre se tinha compromisso com a verdade dos acontecimentos nas biografias antigas. O Evangelho, então, ele é um caso à parte. As epístolas, que são as cartas, esse eu acho que é o mais tranquilo assim, de todos, porque ele é bem direto, né? É uma carta, só que às vezes a gente esquece. Apesar de ele ser o mais tranquilo, às vezes a gente esquece que a carta ela normalmente está respondendo algum problema. Está falando de alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, 1 Coríntios não é a primeira carta para a igreja de Corinto. A gente tem evidências muito fortes de que 1 Coríntios, na verdade, seria talvez 2 Coríntios. E que a primeira carta mesmo a gente não tem registro. Por quê? Porque Paulo ele vai respondendo coisas que parece ter vindo de uma carta anterior. E a gente tem a literatura apocalíptica, que não é só o Apocalipse do Novo Testamento. Mas em Daniel a gente tem literatura apocalíptica. Em outros textos do Antigo Testamento a gente vê isso acontecendo. Porque Apocalipse, gente, além de tudo, é um gênero literário também, próprio. Tanto que a gente tem textos muito antigos, né, como o Apocalipse de Pedro, o livro de Enoque, livros que não entraram na Bíblia, não entraram no cânon, que é outro assunto que a gente vai falar na outra aula, mas que mostram que já existia esse tipo de escrita. Né? Igual a gente lê lá nos Apocalipse, com simbolismos muito semelhantes, inclusive, com o que a gente encontra nos da Bíblia. Por quê? Porque eram símbolos comuns desse tipo de literatura. E também temos, por exemplo, aqui, o último que eu vou falar, que é a parábola. A parábola que também é algo próprio ali, aparece muito nos ensinamentos de Jesus, né? Então, se a gente tiver essa consciência, usar aquele truque clássico, ler um capítulo antes, um capítulo depois, ler, pelo menos uns versículos aí, antes e depois do texto que você está estudando, e entender, esse versículo aqui, ele está nesse livro. Esse livro que é, no geral, nesse gênero. Essa parte aqui que está contando um relato, uma poesia, uma parábola. É o que está aparecendo aqui? É uma profecia? É uma literatura típica apocalíptica? Só da gente fazer essa distinção e depois ler, a gente já vai ter uma compreensão muito melhor do texto. Então, se eu quero trazer alguma coisa útil da aula de hoje para o nosso dia a dia, que seja isso. Que a gente possa utilizar esse conhecimento, não é para a gente saber de cor quais são os gêneros literários da Bíblia, quais eram os materiais que a Bíblia foi escrita. Eu não quero
transmitir aqui um decoreba, mas que a gente pegue a partir disso para a gente usar no nosso dia a dia. E aí? Quem aí tem alguma dúvida, alguma questão aí para a gente compartilhar rapidinho, para a gente finalizar? Vamos lá, eu não queria ter uma coisa só. Uhum. A Bíblia foi escrita em 3 línguas. Sim. Na época, tinham várias comunidades que falavam várias línguas diferentes. Por exemplo, Jesus morou um tempo no Egito também. Sim. E lá falavam qual língua na época? Eu não sei, tipo, não faço ideia. É. Hã? Copta. E aí não tem nenhum trecho da Bíblia que foi escrito em cópita? Não. E porque, tipo, tem Moisés, tem todo mundo que passou por lá também, entendeu? E nada foi escrito em cópita, então. Não, é porque isso, quando a gente vê no Antigo Testamento, a explicação mais simples da gente falar isso é que são os povos semíticos, que têm uma origem linguística semelhante entre si, dentre eles o hebraico. O aramaico já é uma derivação do contato, isso que você falou, né? Por exemplo, o aramaico, ele já tem a ver com isso que você disse, só que não necessariamente com o copta ou com a linguagem egípcia hieróglifa, né, mais antiga, mas tem relação com o povo arameu. Então, no contato, o povo arameu, que, salvo engano, também é um povo de origem semítica. Teve contato com o povo hebreu, e aí houve essa mistura no aramaico. E o Novo Testamento, por exemplo, por que Jesus não escreveu nada? Porque o Novo Testamento é aquilo que eu falei. Ele tem uma escrita 100% no grego, no Novo Testamento, que era uma língua que era compreendida em todos os lugares. Então, até mesmo o Egito, isso é até uma coisa que depois seria legal a gente mostrar, o mapa, né? Estava conversando até com o pastor, mostrando sobre o mapa, mostrando como que os povos foram ali um conquistando o outro, né? E a gente consegue mexer na linha do tempo e vendo isso acontecendo. Então, outro dia a gente traz isso para ver. Mas na época ali de Jesus, o grego era uma língua que também no Egito certamente ia ter gente para entender também. O grego ainda era mais forte. O grego era mais forte. Então é como se fosse uma língua universal, sim, mais conhecida, já é o inglês, né? Porque você tem que pensar que tinha o latim dos romanos, por exemplo, que Carol trouxe, tinha, mas a gente tem uma literatura muito vasta da filosofia grega que influencia a gente até hoje. Então você imagina na época. Então a gente tinha uma literatura super vasta escrita em grego, por exemplo. Palavras assim, são palavras egípcias, mas aí a gente tem isso no nosso português também. Uísque. São palavras que são empréstimos, né? Aí você língua, né? Então tem palavras assim, assim, acho, né? Em copta, acho, mas que foram ali transformados mesmo, mas quando a gente fala com nomes estrangeiros também. Salvo engano, um exemplo que eu posso dar desse contato da língua egípcia com o hebraico, né, é a palavra para arca. Eu não tenho esse domínio total para falar aqui agora qual que é a palavra em hebraico, nem pronuncio, muito menos em hebraico, muito menos no egípcio, né, vamos colocar assim. Mas a palavra para arca, o significado dela em hebraico, tem um sentido também, por exemplo, de caixão funerário. E isso tem um paralelo com uma palavra egípcia muito semelhante, que é essa coisa do estrangeirismo, que também designava isso. Inclusive, isso aí fica o gostinho para aulas futuras. Inclusive, a ideia da arca em si tem paralelos muito fortes com a barca egípcia, onde eles levavam o quê? Os deuses, os totens, os ídolos. Em outras oportunidades, não era só num totem, mas era no quê? Numa múmia. Por quê? Quem que era mumificado, normalmente? Faraó, vamos pôr assim, pessoas da realeza. E o rei era visto como Deus. Então tinha esse paralelo de você carregar a presença de Deus tal qual é na arca. Olha aí, a cultura egípcia com a cultura do povo de Israel, né, do povo hebreu. Isso tudo influenciando a linguagem. Exato. Então olha
Olha os paralelos aí, que mostram uma característica daquilo que a gente falou na aula, que é a Bíblia, dentro dos gêneros também, com autores que escreveram no seu tempo para responder problemas do seu tempo, para aquele povo, da qual a gente consegue extrair verdades vivas para a nossa vida hoje. Né? E aí, alguém mais? Por hoje? Por hoje é só? Qual que é a próxima aula aí, cada um? Boa, boa. Deixa eu ver aqui no nosso planejamento. Nossa próxima aula, nós vamos falar sobre autoridade e inspiração, né? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, a próxima aí é o assunto do nosso tempo, eu diria, é esse. Porque... A Bíblia tem que ser atualizada? Exatamente, tem que atualizar a Bíblia. Então, tudo isso aí a gente vai discutir na próxima aula. Então, vai ser muito bom, gente. Tenho certeza. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa escola bíblica, Pai, e queremos também te entregar a continuidade agora na nossa comunhão, no culto, que nós possamos entregar o melhor para Ti, o nosso melhor, nos entregarmos, que a gente possa acolher a Tua palavra no nosso coração, ser transformado por isso. E que Teu Espírito Santo guie não somente essa reunião, mas as nossas vidas, ó Pai. E que de tudo aquilo que nós estamos fazendo agora, que a gente possa tirar lições práticas para a nossa vida, para a nossa leitura bíblica, para o nosso devocional, que a gente possa aprender sempre mais de Ti. E principalmente porque nós estamos aproximando apenas de um texto, apenas de um livro, mas porque estamos nos aproximando do Cristo, que é o Verbo, que é a palavra. Estamos nos aproximando e conhecendo uma pessoa. Que assim seja pelo resto das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.